3 livros que vão te provocar em 2025. Bem-vindos mais uma vez ao canal Cristãos na História. Eu sou o professor Israel e aqui trabalho história do cristianismo, com indicação de livros, com conceitos históricos ou mesmo trabalhando teorias de historiadores. Então, se você não conhece o canal, peço que você nos ajude, deixe seu like, se inscreva se gostar do conteúdo. E hoje nós vamos fazer aqui 3 indicações para você ler em 2025 de cunho histórico dentro desse eixo, desse nicho história do cristianismo que com certeza vão te provocar. Fique até o final do vídeo e não perca a última indicação. Em primeiro lugar, eu quero indicar o texto do Justo Gonzalez por título Tradições Cristãs, um retorno à história do pensamento cristão. E por que esse texto é muito provocativo? Ele vai ser provocativo tanto para protestantes quanto para católicos, porque em linhas gerais o Gonzalez vai defender que no cristianismo antigo se desenvolveram 3 linhas de raciocínio teológico, mesmo litúrgico, dogmático. Para sintetizar aqui, ele vai defender que existia uma linha teológica pastoral atrelada à tradição de Irineu de Leão, certo? Uma linha teológica dogmática legalista, por assim dizer, atrelada à tradição que vai se desenvolver a partir de Tertuliano, que faz uma interpretação cristã a partir da conceituação jurídica, que era o mundo teórico que ele estava inserido, e por isso ele vai desenvolver uma tradição legalista e uma tradição teológica dogmática que vai se desenvolver a partir de Orígenes, que vai dialogar muito mais com uma interpretação espiritualista, alegórica. E o que o Gonzalez vai fazer é argumentar ao longo do livro que no desenvolver da história cristã, a tradição legalista originada em Tertuliano e a tradição alegorista originada em Orígenes, ou pelo menos endossada e fundamentada por eles, vai se tornar híbrida e vai formar então aquilo que se tornou a teologia católica medieval. E aquela tradição mais pastoral, atrelada a Irineu, fica mais esquecida. E por que eu digo que o texto é provocativo tanto para católicos como para protestantes? Porque quando o Gonzalez chega no período da Reforma, ele vai dizer que a Reforma ela resgata alguns aspectos da teologia de Irineu, mas ainda assim continua dialogando com aquele elemento híbrido que é a teologia fomentada tanto por Tertuliano como por Orígenes, que se juntou dentro do desdobramento histórico e que se atrelou a muitos conceitos teológicos. Então, o Gonzalez vai fazer uma crítica também nesse ponto. Eu não concordo com todas as conclusões do Gonzalez, obviamente, mas eu acho muito provocativo, é um texto muito provocativo, é um texto muito bom de ler, dentro de uma discussão histórica, acadêmica, reflexiva. Vale a pena ler, para além de ler aquela narrativa da história da igreja, que tem as suas vertentes confessionais, você vai ler uma discussão histórica aqui, como é que o desdobramento teológico se desenvolveu, e vale muito a pena ler esse texto. Seja católico, seja protestante, ou seja de qualquer outra tradição cristã, ou mesmo não cristão, mas que gosta de história do cristianismo, esse texto aqui vai lhe apresentar uma discussão histórica muito boa, tá bom? O segundo texto que eu quero indicar também é muito provocativo, é um texto conhecido, é um texto de um historiador brasileiro, que é do Leandro Rust. Não sei se fala assim, na verdade, o nome dele, né? Deveria ter pesquisado isso para colocar aqui no vídeo. Mas o Leandro Eduardo Rust, eu vou falar assim, tem um livro intitulado Mitos Papais. Mitos Papais. Política e imaginação na história. Gente, esse livro ele é necessário. Esse livro ele é urgente na mentalidade histórica brasileira, sobretudo no que diz respeito à história do cristianismo. Por quê? O Leandro vai trabalhar aqui várias questões históricas que caíram no senso comum e que estão muito atreladas a mitos. Então, por exemplo, ele é provocativo tanto para católicos como para protestantes, a semelhança do texto do Gonzalez. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele trabalha a questão do túmulo de Pedro em Roma, ele pincela sobre a questão de Pedro ter fundado a igreja de Roma. E ele não vai endossar esse ponto, ele vai dizer que não há evidência histórica concisa para isso,
mas vai dizer que há uma evidência arqueológica, vai apresentar toda a discussão para dizer que o túmulo de Pedro está em Roma. Então veja que ele teria confrontado ambas as tradições nessa perspectiva, ou no mínimo levantado algumas questões para ambas as perspectivas responder. Ele é muito provocativo também, porque ele vai trabalhar muito a questão do papado medieval, a família, os Borgias, vai mostrar como as narrativas posteriores acentuaram os pecados e os desvios do papado no período dos Borgias, no período do Renascimento, embora ainda considere e demonstre que as fontes históricas nos encaminham sim para um período muito obscuro do papado ali naquele momento, com sede e ganância de poder, com envolvimento com atos sexuais, mas ele vai mostrar como isso é acentuado na historiografia posterior, inclusive no argumento protestante. Você vai ter aqui também uma excelente discussão sobre, vou até olhar o capítulo do livro aqui, sobre o papado no período do nazismo. Se não me engano, é esse capítulo aqui, o silêncio trágico, a disputa pelo papado do século XX. Esse capítulo ele é excelente, ele vai demonstrar como as narrativas disputam a figura do Papa ali no período do nazismo, né? O Papa defendeu o nazismo, o Papa apoiou Hitler, o Papa não apoiou, como é que isso funcionou. Eu não vou nem dar spoiler, é muito preciso, é muito fundamentado historicamente. Vocês vão aqui desconstruir vários mitos acerca da história do papado, certo? É um livro de um historiador brasileiro, é um livro de história, mas que se encaixa muito bem na história do cristianismo. É um livro de história do cristianismo, não deixa de ser. Ele vai falar um pouco da reforma gregoriana, vai trabalhar um pouco de Constantino. Vale a pena. Cada centavo que você investir nesse livro aqui vale muito a pena. Se você é católico, com certeza você vai ficar chateado com algumas coisas do livro. Se você é protestante, você vai rever algumas coisas também com o livro. Mas eu acho que é muito provocativo, vale muito a pena ler esse texto se você quer um argumento, uma precisão histórica bem significativa. O último livro que eu quero indicar talvez seja o livro mais provocativo para você ler em 2025 desses três. É o texto do historiador George Minoes, História do Inferno. Eu sempre indico George Minoes aqui no canal, ele é um historiador das mentalidades religiosas, ele é muito bom, ele é um historiador gabaritado, ele tem livros sobre a Idade Média, tem livros sobre o ateísmo, ele tem livros sobre Henrique VIII. Cara, que você puder adquirir do George Minoes, se você gosta de história do cristianismo, se você quer um historiador de peso, adquire o material de George Minoes. É muito bom. Por que eu estou indicando esse livro? Porque ele vai ser provocativo na perspectiva que ele trabalha a mentalidade e o desenvolvimento da ideia de inferno além da tradição cristã. Ele vai trabalhar a ideia do inferno nas tradições orais, lá nas civilizações pré-colombianas, nas civilizações escandinavas. Ele vai trabalhar a ideia de inferno nas religiões orientais, vai pegar os egípcios, vai pegar os mesopotâmicos. Ele vai trabalhar a ideia de inferno nos antigos, nos gregos, nos filósofos. Olha, é um texto fenomenal, E vai trabalhar também, obviamente, a ideia de inferno na tradição cristã, o desdobramento no período antigo, depois na Idade Média. Então, uma discussão histórica concisa, provocativa sobre o inferno é George Minoes. Eu, particularmente, não concordo com todas as conclusões dele, não concordo com todas as leituras que ele faz das fontes, mas ele é um historiador que não deixa a desejar. Você pode discordar, mas você vai sair da leitura com aquela sensação de que valeu a pena. E você também não vai discordar de tudo, obviamente. Ele tem um texto muito provocativo, muito conciso historicamente. É uma utilização de fontes, é um trabalho assim, fenomenal. George Minoes, História do Inferno, é uma leitura boa aí para você se desafiar e se aventurar em 2025. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham de fato gostado. Espero que tenham sido boas indicações, que vocês possam ler. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui um comentário, a sua impressão. E espero muito que ajude vocês e que faça vocês crescerem
no conhecimento histórico, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, deixa a sua impressão para engajar, para o algoritmo impulsionar o canal e vamos aqui aprender juntos a história da religião cristã.